Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Nerd Ferreira da Ferreira Studios. Estamos dando continuidade a essa série espetacular do Flappy Bird na unha. E essa é a nossa última aula aqui no canal para finalizar esse jogo com chave de ouro, meus amigos. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a construção lógica do jogo e vai terminar as últimas linhas de código para deixar o jogo totalmente funcional. Só que antes da gente continuar, da última aula que a gente parou lá dos comandos lógicos, eu quero fazer apenas 7 pequenas correções do nosso console, ok? Para otimizar e outras que são questões mesmo de ponto e vírgula, alguma vírgula que ficou, afinal são 231 linhas de código. O importante é que você esteja com essa tela nesse formato até essa fase aqui do nosso código e quando você inspecionar o elemento no navegador que você esteja, o seu console não apareça nenhum tipo de erro como estava aparecendo com 1 na aula passada. Então como que vão ser essas correções? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a correção número 1 vai ser com relação ao momento que a gente fez um laço de repetição lá em cima. Quando a gente criou o nosso for, a gente estava mais ou menos com uma vírgula no i igual a 0 e ponto e vírgula antes do i mais mais. Ou seja, tudo é ponto e vírgula, não existe essa vírgula aqui no i igual a 0 e que depois vem o i menor que CA, ok? Então se vocês virem aqui, se eu buscar a referência, é essa referência aqui tinha uma vírgula, então vocês substituam aí por favor por ponto e vírgula, ok? A segunda correção é com relação a var do cookie, que é o expires. A gente tinha posto um ponto aqui antes do D, só que na verdade o ponto é depois do D. Então você remova, por favor, o ponto antes do D aqui e deixe o ponto depois do D. Se a gente vier lá no expires, a gente vai ter exatamente esse comando lógico aqui. Ok? Deixa eu copiar aqui. Var expires. Ela está aqui em cima. Var expires. Aqui. Ou seja, a gente tinha um ponto D aqui, ó. Um ponto D. Aí agora é só o D ponto, ok? Não tem aquele ponto D lá de concatenação. E aqui a gente tem também o var update rate, que a gente tinha colocado 1000 dividido por 60 para chegar em 60 fps. E aí eu tinha colocado 60 depois do ponto e vírgula, mas sem as duas barrinhas de comentário, ou seja, 60 fps é um comentário e não um comando lógico que fica depois do ponto e vírgula, ok? No player a gente tinha inserido as coordenadas y e x, ok? Ou x e y, e a gente tinha determinado que seria ponto e vírgula aqui depois do zero e depois do zero do y e depois do zero do x, mas na verdade é uma vírgula e não existe esse ponto e vírgula depois do x aqui não. Então, se a gente for dar uma procurada aqui, a gente vai chegar nesta área aqui, ó. Aqui. A gente tem aqui y dois pontos igual a 0, né? O y 2.0, vírgula, x 2.0, não tem ponto e vírgula ali, nem vírgula também, ok? E o outro era o pipes, que a gente tinha determinado como 0 igual a null, e a gente deu um return aqui, ok? Ou seja, ele estava aqui com um sinal diferente desse que a gente colocou, não era o parênteses nesse caso, ok? Então, basta corrigir lá também. E a correção 6 foi com relação ao box top e o pipe top, ok? Que a gente tinha colocado aqui um sinal de abrir aqui o nosso colchete, ok? Mas na verdade é um parênteses, né, invertido para a gente fechar a nossa condicional e depois a gente vem com o comando lógico dentro da função, ok? Da condicional. E a correção 7 foi com relação ao sound swoosh, que a gente tem o sound.play, que a gente tinha aqui em cima, aqui ó, sound swoosh, tava sound com WN, não sound swoosh, então é só corrigir isso daí. No mais, pessoal, são apenas essas pequenas correções, tá? Para você saber se está tudo ok, depois vir aqui no console, depois de corrigir, para ver se está tudo certo. Mas é só isso mesmo, ok? Coisa bem simples. E eu vou disponibilizar também o arquivo aí para aqueles que já quiserem ter o download direto para acompanhar, para ver se criou certinho, para testar o jogo, ok? Mas vamos lá então, pessoal. Na aula passada a gente aprendeu aí, né? Terminou de criar o game loop, ok? Que vai determinar a nossa função de loop do game. E agora a gente vai criar aqui
a função, né, na verdade, a condicional que vai determinar os pulos pela barra de espaço. Então, permitindo os pulos pela barra de espaço. E como que a gente vai fazer isso, né? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou criar aqui usando a barra de espaço. Ou seja, a gente vai dar para o passarinho a condicional de que ele consiga se movimentar por meio da barra de espaço. Então, if element.kcode, ou seja, o código, igual a 32, que se refere ao código da barra de espaço. Então, vamos dar uma abrir aqui para a gente iniciar e aqui a gente vai dar, pode usar o Xspace para sair da página getReady, ok? Ou página, na verdade, página replay, né? Que é depois que o personagem morre, o passarinho morre. Então, current score, ok? A gente tem que ver o current score e vamos ver se ele é equivalente ao states do score screen, ok? Feito isso, a gente vai dar aqui um cifrão hash replay, ok? Cifrão hash replay ponto click, ok? Fechou aqui e depois a gente vai dar um else e depois desse else vamos dar um screen click, ok? Que é uma função que a gente vai passar aqui, bem tranquilo, não? E considerando antes desse if aqui, ó, a gente tem que criar um cifrão, ok? Document ponto kdown, ou seja, kdown, ok? Function element, beleza? E nessa function element a gente vai abrir aqui e fechar lá embaixo, ok? Então vamos fechar aqui. Lembrando que a nossa function abriu aqui, então ela tem que fechar. Então fecha aqui, ok? O nosso if abriu aqui, fechou aqui. E este if abriu aqui e fechou. Na verdade, a gente não precisa pôr aqui, já que a gente não está colocando nenhum tipo de chaves para esse caso. Então, deixa o if normal e o else normal que a gente vai considerar aqui para nós. Então, ponto .click states.scoreScreen. O que isso vai dizer para nós? Que caso o nosso keydown seja igual a 32, ou seja, a barra de espaço, ele vai executar, na hora que você apertar a barra de espaço, ele vai retornar o jogo na hora que você der um clique no ID replay, que é aquela imagem quando a gente morre e aparece o botãozinho de play lá para a gente dar um replay no jogo e iniciar de novo. E caso contrário, ele vai só deixar na screen click, ok? E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos usar o mouse ou o teclado para começar, ok? E como que isso vai funcionar? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma função if, abre o sinal aí, on touch start, ok? Abre aspas, né, duplas, on touch start in window, ok? Ou seja, quando você clicar o touch na tela, né, vai executar a função. Essa on touch start é importante porque você consegue executar também pelo celular. Então é interessante deixar a função do touch start. Documents, ok? Ponto on touch start vírgula screen click. Lembra da screen click que a gente colocou lá? Ou seja, caso ele não dê o replay pelo kcode 32, que é a barra de espaço, ele vai para screen click e aí a gente clica na tela para iniciar o jogo também, ok? E vamos dar um else aqui, cifrão document.on mouse down, ou seja, agora vamos trabalhar com a função mouse down. Screen aqui, ó, que não é um N não, screen. Screen click, ok? Fechou. E agora vamos trabalhar com a function screen click, né? Se a gente passou ali os parâmetros dela, mas a gente tem que ordenar aqui o que vai acontecer. Então, if
current state igual a state.GameScreen, ok? Nós vamos ter player jump. Caso contrário, current state igual a state.splash screen. E voltamos para o start game. O que isso aqui, pessoal, quer dizer para nós? Nós temos aqui a screen click, ok? E nós temos o if current state igual a state.GameScreen. Ou seja, se o meu current state, se o meu score atual for equivalente ao meu state do GameScreen, ele vai continuar com a função playerJump. Caso contrário, se o current state for igual a state.splashScreen, ele vai para start game, ok? Lembrando que a gente está passando aqui esses parâmetros da screen click depois que a gente já declarou a função no estado anterior. Então isso é muito importante para que a gente não tenha problemas lá na frente, ok? Então agora, vamos configurar, já que a gente determinou aí a screen click, a gente vai determinar agora a função relacionada ao player jump, né? Senão o jogo não funciona. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Função para passar o pulo e o som, né? Como que a gente vai fazer isso? Function player jump, ok? Function player jump. E agora vamos dar um velocity, ok? Igual a jump. Vamos dar agora iniciar o som com um pulo. E como que a gente vai fazer isso? Se a gente declarou que o nosso velocity vai ser igual ao jump, nós vamos dar um sound jump, ok? Lembra que a gente usou o bus.min lá? Justamente para a gente poder passar isso aqui bem mais rapidamente. Eu só chamo a função lá e o parâmetro. Sound jump, ok? Ponto play. Ou seja, se ele estiver pulando, vai dar um play. Se não tiver, vai dar um stop, ok? Bem tranquilo isso daqui, não? É só isso do player jump. E vamos passar então a função para setar a pontuação, né? E aparecer na tela as imagens. Aparecer na tela as imagens grandes de pontuação. E como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa é o function setBigScore, ou seja, eu estou me referindo, pessoal, àquele score que fica lá no topo do meu jogo, ok? Aquele que fica mais ou menos aqui, e aqui eu vou setar ele para poder apagar, né, que é erase, ou mostrá-lo. Então, setBigScore, como que a gente vai fazer? Element score, porque a gente está abreviando de element, ok? Cifrão big score, ok? Element score ponto empty if erase return var digits, ok, dos dígitos, ok, ponto score ponto toString. Lembra da função split que a gente passava? A gente vai passar aqui com aspas simples, ok? Split for var i igual a 0, i menor que digits, ok? Digits ponto length e mais. E agora eu vou passar o element score aqui para que vocês entendam o que essa função significa. Então, element score ponto append, que a gente tem a função do append no jQuery, no JavaScript. E agora a gente vai passar a imagem. Lembra? As imagens dos assets que a gente tem do Big Score. Então, isso aqui é um negócio muito doido. Prestem atenção. Assets barra font, ok? Underline big
fechou aspas duplas ali, ok? E agora, o que a gente vai passar aqui na frente, então? Vamos vir aqui depois que a gente finalizou, vamos concatenar isso daqui, digits e, ok? Mais ponto .png, ok? Out igual aspas simples, aspas duplas, ok? Opa, aspas simples, aspas duplas, mais digits, passo I também, mais maior, fecha aqui o comando. O que a gente quer dizer, pessoal, com essa função? Que a gente está passando o parâmetro aqui, ok? Aqui aspas simples, aqui aspas simples, aspas duplas, aspas simples, aspas duplas. Essa função é uma função muito legal quando a gente quer trabalhar com comandos que vão se incrementando como se fosse um laço dentro do array, ok? O que isso significa? Eu tenho aqui a minha função setBigScore, que ela vai ser limpa caso meu elemento score seja zero, seja nulo, ok? Então ele vai limpar o valor lá para BigScore. E ele vai dar um return aqui se ela for nulo, ou seja, a gente não tiver nenhum valor. Só que se ela tiver, ele vai capturar através da pontuação que a gente vai fazer na medida que a gente vai passando os canos, ele vai capturando isso como se fossem dígitos, ok? E vai somando esses dígitos ao I++. E a gente utilizou uma opção append para poder concatenar vários elementos dentro dessa imagem. Ou seja, dentro desses parâmetros aqui do element score. Ou seja, a gente passou o nosso image src, que é o font big, que é justamente as nossas imagens. Então, se a gente abrir aqui o nosso font big aqui, Flappy Bird aula, a gente vai ter aqui os assets, ok? E a gente tem, dentro da pasta assets, a gente tem aqui, por exemplo, o font big, underline 6. Então, font, underline big, mais dígitos, ou seja, se o meu dígito foi 6, ele vai aparecer 6 lá no topo, ok? Ponto .png para concatenar, porque são imagens em PNG. Mais dígitos e fecha aqui o parâmetro da imagem. Ou seja, à medida que você vai passando os canos, a sua pontuação é obtida, ele vai gerando através desses parâmetros a pontuação aqui em cima de acordo com as numerações de 0 a 9 que você já tem na pasta, porque você já consegue fazer qualquer outro tipo de número. Então é muito legal a gente utilizar essa função para poder criar, né, o nosso jogo de certa forma. E a gente tem aí um resultado sensacional. Ele apareceu alguma coisa aqui no console, vamos ver aqui. Vamos ver o que ele passou aqui para nós no console. Console 251, ele falou que não tem o parâmetro ali. 251, on mouse click. Ok. É porque nessa função a gente havia declarado que no onTouchStartWindow, né, a gente não teria nós não teríamos, né, no caso aqui, a TouchStart, Screen Click, ok? Fechou ela. Caso contrário, on mouse down, vírgula Screen Click, ok? Aqui a gente tem que passar também o ponto e vírgula, senão ele não vai ler a função. Ó, ele passou mais algum comando aqui. Screen Click, isso é normal, tem que só resetar o AMP. Beleza, vamos dar continuidade então. Depois a gente reseta o AMP para ver se está tudo ok. Então, pessoal, essa Element Score ela vai contribuir justamente para que a gente chegue nesse resultado das nossas imagens. Ou seja, toda vez que ele for atualizando, ele já vai gerando aí para nós essa função, ok? Esses valores. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos criar aqui uma função, uma function para dar o set small score. Se a gente tem o big score, a gente tem que ter o small score. Então, vou copiar isso daqui e vou escrever setar
o small score. Ou seja, a gente tem o score grande e tem também o score pequeno, né? Então, como que a gente vai fazer isso? No set small score, a gente vai vir aqui set small score, ok? E nós não vamos ter erase aqui, ok? Mas vai passar só nulo mesmo. E aqui no element score, a gente vai passar o current score, ok? Bem tranquilo. Var empty true string, não vamos ter um return aqui porque nós não temos erase, ok? True string ponto split, var length ponto e mais, ok? E aqui nós vamos substituir por font small, ok? E os parâmetros aqui são os mesmos em termos do append, ok? Então só substituir isso. Então se a gente já setou aí o nosso small score, vamos setar agora o nosso high score, ok? Então a gente tem o big score e tem o high score. Então, high score, essa parte é bem chatinha, mas ainda bem que a gente já tem o código ali. Element score, high score, font small, ou seja, no de cima a gente setou para o font small relacionado ao small score, e aqui a gente tem o high score, só que a gente também passa os parâmetros do font small, ok? Bem tranquilo. E agora a gente tem que setar também, pessoal, a medalha, né? Senão não adianta. Então, setar a medalha. Como que a gente vai fazer isso? Function set medal, ok? Então, vamos passar aqui agora var element medal vai ser igual a cifrão medal, hash medal, ok? E ponto e vírgula. Então, element medal ponto empty, ou seja, vai ser vazio quando a gente começar. If score, ou seja, ele vai capturar o meu score lá. Se ele for menor que 10, ele vai dar um sinal de retorno, ok? Ou seja, ele vai dar um retorno e vai começar a somar aqui para nós. Então, return false, ok? Agora, if, se o meu score for maior ou igual a 10, a gente vai setar as medalhas. Então, medal igual a bronze. Lembra que a gente determinou lá as medalhas que a gente tem lá na nossa pasta dos sprites? Então, agora ele vai começar a chamar isso para nós. Então, vamos chamar aqui. Se for maior que 20, se for maior que 30, se for maior que 40. Se for maior que 20, ele vai ter um silver. Se for maior que 30, no caso aqui do Flappy Bird, ele tem um gold, ok? Uma medalha de ouro. E se for 40, ele vai ter platina. Na verdade é platinum, né? Gold, platinum, ok? Então, isso daqui vai fazer o seguinte: se ele for menor que 10, ele vai só mostrar os valores, e quando ele for maior ou igual a 10, ele vai validar a medalha de bronze lá no quadro do score no final, e se for maior que 20, silver, 30 e assim por diante. Então, element medal, ok? Ponto append. E agora vamos passar aqui image, src vai ser igual a assets barra medal, ok? E vamos passar aqui agora medal mais ponto png, ok? Lembra que a gente vai passar, na verdade, os mesmos parâmetros daqui. Então, basta copiar aqui e passar para lá, ok? Então, elementos medal. Só que aqui não é elementos core, né? Aqui é elementos medal. Medal. E ao invés de a gente passar o font small, no caso da image aqui é src, nós vamos passar assets medal, ok? Porque ele vai capturar medal underline, que ele vai capturar os que a gente tem lá e vai concatenando isso para nós e trazendo aqui a somatória daquelas imagens. E se der tudo certo, nós vamos dar aqui
um return true, para que isso apareça para o usuário, ok? Então, fecha aí a setMedal, ok? Essa setMedal, pessoal, é justamente a função, né, que a gente utiliza, de certa forma, para verificar o score do usuário e mostrar, de acordo com a pontuação dele, qual foi a medalha que ele ganhou, se é bronze, silver, gold ou platinum. Se você quiser, basta você criar lá nos sprites outras variações e acrescentando maior ou igual a 40, que 50, 60 e assim por diante. Isso fica aí ao seu gosto mesmo, ok? Esse é o mais comum, que é até mesmo que o Flap usa, então eu deixo assim mesmo. Agora vamos para a função para quando o player morre, ok? Quando o player morre. Nessa função nós vamos aplicar uma function player dead, ou que seja, quando ele morrer, ok? E vamos passar aqui pausando todas as animações. E como que a gente pausa, né, as animações se o jogador morrer? Então, cifrão .animated, ou seja, na class animação, se for .css animation play state, ok? Vamos aspas simples aqui, vírgula paused, ou seja, a gente vai pausar a animação se o player tiver morrido, ok? Então, cifrão, vamos copiar isso daqui também. Nesse caso, WebKit, para que a gente tenha isso também para outros navegadores. Animation Play State Paused, ok? Bem tranquilo. E como que a gente faz para a gente dropar, né, o passarinho, dropar o passarinho do footer, ou seja, da nossa base. Quando ele cair na base, como que a gente vai delimitar esse limite para que na hora que ele cair aqui, né, tudo dê certo e considere que o player morreu. Então, var player bottom vai ser igual a cifrão hash player, ok? Ponto position ponto top mais cifrão player, ok? Vamos passar de novo aqui esta função. Cifrão player ponto width, ok? Para a gente considerar aí a largura no caso. Ou seja, a gente usa isso para poder verificar a relação entre o topo do player e a largura dele, se bater justamente porque ele tem inclinações. Então, var floor, que é o nosso chão, vai ser o cifrão fly area game. Lembra lá da área do jogo, que é a área possível que o jogador pode voar? Height, ok? Height. Abre parênteses, ponto e vírgula, ok? Então, o que acontece? Se acontecer do jogador cair lá na base e ele não tiver em movimento, ou seja, ele vai morrer, né? Aí a gente tem que resetar o jogo e fazer ele voltar naquela anterior. Se eu abrir aqui o meu arquivo do flapbird.main, eu vou ter aqui, aqui o meu floor, var floor, a gente tem o movie, ok? Eu já vou passar isso daqui direto para que a gente não perca tempo. O que isso daqui vai fazer para nós, pessoal? É o seguinte, essa var move ele vai passar uma expressão matemática que vai considerar a relação do chão menos a relação do player bottom, que é a base do nosso hash player. E aí ele vai considerar que o player move, dependendo dessa função matemática, se ele estiver encostando no chão e tiver com uma rotação de 90 graus, ele vai dar um easy in out cubic, ok? E vai tirar o player mostrando a dead screen, que é a tela que vai fazer a gente voltar para o início do jogo depois que a gente aperta o backspace ou clique, ok? Então, bem tranquila essa função também. Já vou passar aqui direto para a gente não perder tempo. Então, vou dar um current state, ok? E nessa current state, o que eu vou validar? Eu vou dar um state ponto
score screen, ok? E nessa score screen eu vou ver aqui se destrói todos os games loops. Destrói todos os games loops, ok? Como que a gente vai fazer isso? Clear interval, ok? Loop, game loop, ok? Vamos passar aqui clear interval, ok? Loop, pipe loop. Ou seja, a gente tira aqui o tempo relacionado aos canos e tira o tempo relacionado ao loop do jogo, ok? Loop, game, loop, igual a null, ou seja, vai ser vazio. E loop, pipe loop, vai ser igual a null também, ok? E agora, a gente vai fazer o teste aqui para os mobile browsers, né, que não suportam o bus on bind once event, ok? Ou seja, mobile browsers que não suportam bus bind once event, ok? O que a gente vai fazer aqui? If is incompatible, .any, ok? Vamos passar aqui o nosso parâmetro da condicional. Mostra o score. Então, show score, ok? Bem tranquilo. E se isso, de certa forma, não acontecer, aqui é mais um parênteses, a gente vai dar o seguinte, vamos dar um else aqui, ok? Começa o hit, sound e depois o som de morte. E depois mostra o score. Como que isso funciona, pessoal? É o seguinte, eu vou dar um sound hit para a gente verificar aqui, ok? Ponto, play, e vou passar a opção bind once, que foi a que a gente tinha criado lá na function. Então, se a gente vier aqui, ó, na minha função bind once, eu vou ter aqui, ó, vou ter na minha opção bind once e ela vai ser embedded, ok? Ou seja, vamos ver se está realmente funcionando. Embedded, vírgula, function, ok? Abriu, fechou e abriu aqui, ok? Então vamos dar um sound die.play bind once, ok? Se for ended, vamos passar a function referente a ela. E que nesse caso vai ser a show score. Vou explicar para vocês como que funciona essa função aqui. Deixa eu só fechar aqui. Aqui a gente fecha. Ok, aqui fecha também. E aqui a gente fecha com a função lá de cima que a gente criou, que é a player dead. Como que funciona isso daqui, pessoal? Ele vai verificar aqui para nós se os browsers suportam a opção bind once event, que é a do buzz.min. Senão ele só vai mostrar o score sem mostrar o som nem nada. Caso contrário, depois que começa o hit sound, ou seja, depois que ele começa a dar o som de hit, a partir do momento que o jogo começa, ele vai embedar essa função ao jogo e depois ele vai mostrar o score caso apareça o som de morte. Porque se o som de morte aparecer, né, o sound die, é porque o jogo acabou. Então ele tem que dar um show score junto com a função de pulo lá em cima. Então aqui ele vai verificar se o som die foi ativado e se ele foi, ele já mostra o show score para encerrar o jogo e dar a opção de replay, ok? Bem tranquilo, não? Agora vamos fazer uma função para mostrar o score final, ok? Que é o show score. Então function show score, ok? Mostra o quadro de score. Cifrão
scoreboard.css display remove o Big Score da tela. Set Big Score True. Agora a gente vai passar os últimos quase, né, mais um pouquinho de código, mas a gente vai aí, depois que a gente verificou se achou o score, apareceu, a gente mostra os quadros do score, dá um display block, ok, no CSS, e a gente remove o Big Score da tela, bem tranquilo, não? Agora, dentro disso ainda, a gente vai verificar se o score obtido for maior que o maior score já obtido. Como que a gente faz isso? If score, lembra que a gente usou o high score, que é o maior score já obtido, por isso que a gente tem o cookie para poder armazenar isso. Então, high score, ok? E vamos passar aqui então os parâmetros. Então aqui salva o score, high score igual a score, ok? E aqui set cookie high score vírgula high score 999, ok? Então, se o máximo do score, né, é 999, mas a gente verifica se o cookie, né, se o high score do cookie é igual ao high score e o máximo é 999. Então ele vai validar que o high score vai ser igual ao score. E se o score for maior que o high score, então ele mostra. Se não for, ele vai mostrar o high score como maior pontuação já obtida, ok? Então agora muda o quadro de score. Como que a gente vai fazer o update disso? Set small score, abre parênteses, ponto e vírgula. Set high score, abre parênteses, ponto e vírgula. Var one medal. Deixa eu ver se é one medal mesmo. One medal. Isso, one medal. One medal, ok. One medal. E set medal. Vamos passar o set medal. E agora o som de swoosh, né? Que é aquele swoosh que aparece quando começa o jogo. Sound swoosh, ok? Ou na verdade quando o dashboard sobe, né? O quadro, na verdade o dash sobe, o board score sobe e aí aparece o sound swoosh, ok? Então o sound swoosh, abre parênteses, fecha, ponto play. Ou seja, na primeira ação, não tem esse parênteses aqui, na primeira ação ele vai dar o stop e a outra ele vai dar o play para considerar as duas ações para o som. Uma pausa e a outra começa. Então vamos mostrar o quadro de score agora então, ok? Muita atenção nessa parte porque tem alguns comandos lógicos. Então, cifrão, hash scoreboard, ok? Vamos abrir aqui aspas duplas, ponto CSS, vamos passar aqui y 40 pixels, ok, opacity 2.0, ok, e vamos fechar aqui. O que isso vai fazer? Ele vai mover o quadro de score para baixo, só isso, é só animação para poder deixar mais bacana. Então, cifrão replay, ok, ponto CSS, vamos copiar isso daqui também, ok? Ou seja, aqui vamos passar o opacity de 0 e aqui vamos deixar em 40 pixels para o replay também, ok? Agora vamos passar aqui, sem ser por replay, vamos passar o scoreboard. A gente passou o scoreboard lá em cima, mas agora eu quero passar o outro scoreboard, mesmo com o mesmo nome, que vai ser o transition. A gente passou o CSS, ponto CSS, agora a gente vai passar o ponto transition, ok? Como que vai funcionar esse ponto transition? Y igual a 0, ok?
o opacity vai ser igual a 1. E aqui nós vamos passar 600. E vamos passar aqui, abre e fecha. Ele abriu e fechou aqui. Function, abre e fecha, beleza. O que a gente vai fazer aqui dentro dessa função? A gente vai validar algumas coisas, como por exemplo, quando a animação terminar. Nesse caso, a gente tem que validar quando a animação terminar para começar o som de swoosh. Terminar e começar o sound swoosh. Swoosh, ok. Beleza. Então, o que a gente vai verificar aqui dentro? Sound swoosh, vamos copiar isso daqui. Vamos passar aqui de novo, ok? Então, sound swoosh, sound play. Agora vamos dar um cifrão, replay, ok? Aspas duplas. Ponto transition, ok? E vamos passar lá aqueles parâmetros de transição que a gente passou aqui também, né? Vamos passar aqui bem tranquilo, sem estresse. Transition 600, easy, opacity, ok. Vamos fechar, ponto e vírgula. Beleza? Agora, depois dele, vamos testar aqui também se ele tem, né? Se ele também tem a medal, tem a medalha, também tem a medalha, para aparecer o quadro, para aparecer no quadro do score. Ou seja, a gente mostra o score, atrás do big e do small score, e aqui a gente vai mostrar a medalha que o cara obteve, ok? Então, if won medal, ou seja, a medalha ganha, ok? Vamos dar um cifrão, vou até copiar isso daqui porque é bem repetitivo essa parte. Cifrão, só que ao invés de replay vamos passar aqui medal, ok? E aqui nós vamos passar outros parâmetros. Aqui vai ser o scale, ou seja, a escala, e vamos trabalhar com o valor booleano, ou seja, a escala normal é 1, então vamos trabalhar com 2 e opacity em 0, ok? E agora vamos passar aqui o opacity 2.1 e o scale vamos trabalhar em 1, ok? E aqui vamos expandar depois desse parâmetro 1200 easy, ok? Bem tranquilo, não? E depois que a gente terminou isso, nós vamos deixar o botão de replay. Deixa o botão de replay com clique. Replay clickable igual a true. Beleza? Botão replay igual a true. E agora, nós temos que passar aqui uma função de clique. Então, cifrão replay, hash replay, ok? Replay, ponto click, e vamos passar a nossa function. Beleza? Dentro dessa function, a gente pode executar algumas coisas. Podemos deixar a ação de replay com o clique. Então, vamos fazer um if, se diferente de replay clickable, ok? Vamos dar um return. E ele vai dar o return default, ok? Vamos dar um else replay clickable igual a false. Ou seja, essa é a ação de replay. Se ele não der a opção de replay para ele vai dar um return false. Se der, ele vai dar um return clickable e aí ele vai passar. E vamos mandar o swoosh aqui também. Então, o sound swoosh para esse caso aqui também, ok? Passou o sound swoosh, a gente também tem que mexer com a parte do scoreboard, ok? Ou seja, que é o quadro que a gente tem
das próprias transições, né, que vão aparecer na opção de Fade, beleza? Então, como que fica isso, né? A gente fez a replay e agora a gente vai fazer, né, a gente fez a replay aqui e agora a gente vai passar na replay, né, tudo isso está dentro de uma função, mas nós vamos passar aqui para finalizar essa opção do replay, ok? Então, a replay ela está dentro da opção do show score, então vamos passar isso para lá. Vamos passar isso para cá. Vamos passar isso para cá. Replay clickable, ok? Que a gente fez aqui agora é true, porque ele está dentro desse quadro aqui do scoreboard. Então no scoreboard nós fechamos aqui a if com a medal, ok? E nós temos que fechar aqui com ponto e vírgula, porque a gente tem aqui a nossa função, né, que a gente passou ali em cima. E aqui depois do replay clickable, a gente tem o true, ou seja, que ele morre, mas ele está dentro daqui da nossa function também, beleza? Isso a gente fez depois uma função replay que está dentro da nossa function aqui do show score, ok? Então agora, depois que a gente criou o isRush dentro do replay, nós vamos passar aqui scoreboard, tá acabando, gente, tá acabando, scoreboard ponto transition, ou seja, vou pegar essa transição aqui dessa marmota aqui para ficar mais fácil, ok? Então scoreboard transition, vamos dar aqui menos 40 pixels. Todas essas medidas, pessoal, são referentes aos próprios elementos. E quando você faz isso milhares e milhares de vezes, você já decora, beleza? Então, 1000, easy, e vamos passar agora a function, né? Então, vamos passar a function aqui. Então, vamos passar uma function que esconde o quadro do score. E como que vai ficar essa function? Vai ficar cifrão, hash scoreboard, ok? Ponto CSS, aspas duplas, né? Display, vírgula, none. Ou seja, vamos sumir com esse negócio daqui. Ou seja, ele vai esconder o quadro do score e agora ele começa, né? Começa o game over e mostra a splash screen, beleza? Então, show splash, parênteses, fechou aqui, beleza? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos fechar todos aqueles parâmetros, inclusive o que a gente tem lá em cima, que é a função aqui do showScore que a gente iniciou, beleza? Então a gente iniciou ela aqui, vou quebrar aqui para ficar mais fácil de entender, e a gente finalizou ela aqui. E agora vamos fazer uma função para armazenar a pontuação do jogador, ok? Então function player score, e vamos passar aqui a score mais igual a 1, beleza? Sound score ponto stop, ou seja, a gente tem que passar sempre o parâmetro que para do sound score e temos sempre que passar o parâmetro que dá o play, beleza? Set big score, então set big score, beleza? E agora a gente vai dar um update pipe, que vai ser basicamente a nossa última função. Agora a gente vai fazer o seguinte, vou dar aqui função para ir mostrando e mudar os canos. Essa é a função, pessoal, que a gente tanto queria, que é a função que vai fazer os canos irem mudando. Então, function update pipes, ok? E o que isso vai fazer para nós? Vamos dar aqui, existe algum cano para remover? Se existir, nós vamos dar um cifrão.pipe, ok? E vamos dar um filter, vamos fazer um filtro aqui. Se tivesse com Angular, nossa, ia ser bem mais fácil, mas é assim mesmo. Vamos dar um return cifrão
this, ok? Ponto position, ok? Ponto left menor ou igual a menos 100. E se tudo der certo, vamos dar um remove aqui, ponto remove, tudo concatenado, ok? Não precisa de ponto e vírgula. Remove, beleza? Então vamos dar o remove aí para que ele verifique isso para nós. Agora, depois que a gente verificou esse filter, verificou a posição, se está left, se está menor ou igual a 100, que é a padrão que a gente utiliza, que a gente utilizou nesse caso, a gente vai verificar agora se adiciona ou não um novo cano. Então, add um novo cano. Considerando a somatória das margens do padding, né, que é de 80, a gente tinha determinado. Vamos considerar também o var constraint, ou seja, para ser constante, 420 menos o pipe height, ok? Menos pipe height menos padding multiplicado por 2. Ou seja, isso é uma função matemática que a gente testou, que a gente considerou aqui os 420 que dava o total das alturas máximas do cano, removeu isso da altura do normal e multiplicou por 2, considerando o padding, que é 80, que era a margem que a gente havia determinado. A gente duplica para ter uma relação matemática de equivalência, ok? E agora var top height, ok? Menos math floor. E vamos passar aqui math.random, ok? Math.random. Vamos passar aqui a opção do constraint que a gente criou, mais padding, ok? Ponto e vírgula. Bem tranquilo, não? É bem loucura isso daqui, mas faz sentido e a função funciona. Ou seja, aqui a gente está adicionando um padding abaixo, aqui a gente está duplicando a margem interna e aqui a gente está definindo um padding de acordo com a distância que a gente havia colocado. Agora, var bottom height vai ser os 420, pessoal, menos o pipe height, ok? Menos o top right, ok? Tudo isso, quando a gente verificar, vai ser um array. Lembra do new pipe que a gente criou? Então, isso aqui tudo vai ser um array. Então, o que a gente passa aqui? Vamos passar a div. Div class igual a pipe animated, ok? Animated, abriu, que é igual a div class, que é igual a pipe underline upper, ok? Que vai ter um style igual a height, beleza? E esse height, ele vai ter aqui dentro dele uma série de parâmetros. Quais são eles? Os primeiros são na verdade, vamos trabalhar com aspas simples, porque a gente vai trabalhar uma série de... fecha com aspas. Vamos passar aspas simples agora. E dentro nós vamos passar alguns parâmetros. Então, mais top height, ok? Mais o pixel, ponto e vírgula. E agora a gente fecha aqui, ok? Então, aqui a gente criou uma div do pipe upper que ela vai somar com o pipe height, ok? Para poder definir as novas posições de altura. E vamos fechar aqui a div, que toda div que abre tem que fechar. Então div class pipe underline lower vai ser style igual a height, ok? E vamos fazer a mesma coisa que a gente havia feito aqui. Vamos pegar esse height, ok? Height, beleza. Vamos criar aqui com aspas simples mais bottom height, ok? Mais o nosso pixel aqui, fechou o pixel,
Fechou o pipe height, ok? E quando a gente fechar aqui o nosso pixel, a gente tem que fechar aqui também a nossa div. Então, fechem a div. Beleza? E depois que fechou a div, a gente fecha aqui com o nosso ponto e vírgula. Se a gente vier aqui, o nosso pipe height ele fecha com a ponto e vírgula. Então, vamos vir aqui, ó. Nosso pipe height ele fecha com essa opção da div. Então, vou até copiar aqui para ficar mais fácil. A gente fecha com duas divs porque foram as duas divs que a gente havia iniciado, ok? Então a gente fechou aqui a div. Depois que a gente fecha a div, a gente tem que considerar a fly area game, né, que a gente tinha. Então a hash fly area game, a gente passa aqui a opção append. Lembra que a gente tinha o append lá? Esse aqui não tem. var fly area game, né, a gente pega o parâmetro e passa aqui um append, que vai ser, no nosso caso aqui, um new pipe, que é o parâmetro que a gente vai passar, que na verdade seria o objeto para passar aqui todas as divs, né, toda a estrutura do HTML com as novas definições do JavaScript para ir atualizando os pipes, ok? A gente passa o new pipe aqui. E agora pipes.push, ok? Vamos new pipe. Essa aqui é a função push que vai fazer ele dar um return para nós com relação aos nossos pipes, ok? Bem tranquilo. E aqui o fly area game, o append, que ele vai considerar os novos pipes que a gente passou na variável anterior, que no caso lá em cima os pipes seriam um array, e aqui ele vai atualizando esse update pipes para nós. Então pessoal, agora a gente vai testar aqui para ver se está tudo ok. Basta o height aqui, tem um sinal, ok? Passa tudo para uma linha só e verifica se no console não tem nenhum erro. Se tiver, basta ir olhando as linhas, afinal são quase 500 linhas de JavaScript, mais umas 50 de HTML, mais umas 300 de CSS. Então, fico muito feliz de a gente ter chegado até aqui. Foi uma experiência nova, mas foi muito legal. Afinal, é muito código, é muita atenção. Às vezes tem que voltar, tem que corrigir, tem que olhar. Me sinto muito feliz para a gente ter chegado onde a gente chegou, beleza? Eu vou disponibilizar o download do jogo aí, de todo o código para você testar aí na sua casa, testar, otimizar, para você fazer o que você quiser, ok? E verificar também se os códigos estão certinhos de acordo com os seus códigos, beleza? Então é isso daí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se a gente testar agora aqui o nosso Flappy Bird, ó, ele tá belezinha, só der um F5 aí depois que a gente coloca a última função, ok? Corrigir aquele negócio do height, senão ele vai disparar os canos. Olha lá, tá adquirindo meu best score, meu último score, ok? Verificando, não tem medalha porque eu não obtive nenhum ponto igual a 10 ou acima de 10. Mas está tudo funcionando corretamente, ok? Você pode otimizar a janela aí depois, do tamanho que você quiser, ok? O legal é ver o jogo funcionando, o som saindo, a pontuação acontecendo e a lógica também. Então é isso daí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar, compartilhar esse jogo. Se aparecer algum tipo de erro, isso é comum, afinal são muitos códigos. Eu vou disponibilizar o download aí para que vocês confiram nos códigos de vocês, para ver se está tudo ok. E na semana que vem tem mais. Não deixe de compartilhar essa aula, esse conteúdo, essa série sensacional. Deu muito trabalho, mas valeu a pena. Então é isso daí, pessoal. Vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais. E valeu!